Por que a Inglaterra nunca resolveu abandonar a Libra? Porque eles são inteligentes. Porque eles são inteligentes. Porque todo mundo sabe que quem imprime a sua própria moeda, o Estado não fale. Da onde eles ajustaram... Todo mundo chiou em 2014. E eu odeio a Dilma enquanto política. Respeito a história dela quanto a ditadura, o caralho a quatro. Respeito. Agora, ela como política e como gerenciadora e como administradora executiva, é uma... Enfim, né? É uma merda. Bom, a gente viu, né? Você vê. Eu né? Não preciso nem falar. Agora, pensa numa coisa. A imprensa toda chiou falando que o governo ia quebrar. Olha, um governo que emite a própria moeda. E aí eu falo, leiam Juros, Moeda e Ortodoxia, do André Lara Rezende, que fez o Plano Real com Pércio Arida, que criou o Larida, ou seja, o conceito de inflação inercial, que foi essencial para a gente resolver o problema da inflação no Brasil e para aplicar o Plano Real. Foi o André Lara Rezende e o Pércio Arida, os dois. O filho da puta lá do Gustavo Franco é o caralho. O cara só apareceu na foto, né, que fizeram no dele. Imprimir dinheiro não fode o país, cara? Não fode o país. Hoje está absolutamente comprovado. E posso dizer aqui com sustentação que a pandemia... Isso já estava, desde a crise de 2008, já estava pacificado. Ou seja, qual que era o balanço do Fed? O balanço do Fed era o mais alto de toda a história. Qual que era a inflação dos Estados Unidos? 0,05, flutuava para uma deflação. Japão, taxa de juros negativa, expansionismo fiscal. Qual que é o resultado da inflação? Deflação. Brasil, pandemia. Vamos lá. Na Dilma, como eu estava dando exemplo, ela, em 2014, 2015, salvo engano, teve um déficit aí de 30 bilhões. E aí foi o fim do governo dela, né? Falaram, porra, o Estado brasileiro vai falir. Eu acho que a Dilma tinha que ser, né? Ela tinha vários problemas e ela não podia... Ela foi o poste do Lula. Como o Haddad foi o poste do Lula, como... Enfim, agora querem... O João Dória quer botar o Bruno Covas aqui, que é o poste dele, né, em São Paulo. É tudo poste. Ninguém tem uma visão concreta de país, efetivamente. Aí você pega... O governo Dilma teve 30 bilhões de déficit. Né? Foi o maior déficit, então, em 2015, se não me engano, 30 ou 45 bilhões. Agora não vou lembrar exatamente de cabeça. Mas foi o maior escândalo. Todo mundo assim, ó, puta que pariu, quebrou o governo, quebrou o país. E a gente com 400 bilhões de dólares, né, de reserva. Que isso aí é o único mérito do governo Lula em termos de política econômica. E monetária em termos do governo do PT. A única coisa boa que eles fizeram foi a reserva, mas a muito custo também. A custo de pagar a dívida externa e fazer uma dívida interna galopante, né? E explodir. Mas enfim, foi 30 bilhões. Você sabe... Mas se pode imprimir dinheiro, foda-se, né? Vai pagando dinheiro. Não, mas você sabe que pode. Porque é o seguinte, porque a teoria de Friedman, né, era o seguinte, era você... ou seja, diminuir a taxa de juros, que é o controle, ou seja, da base monetária, e você fazia uma política de expansão fiscal, emitindo moeda também, lastreando em dívida pública, o caralho a quatro, e etc. Tá ali. É o hacker aqui, não é russo nem chinês, deve ser o Snowden, né? Aí falando em democracia, fala pro Snowden e pro Assange, se eles voltarem para os Estados Unidos, o que acontece com eles? São presos. Não, é cadeira elétrica. Será? Não. É? Ah, esse é cadeira elétrica. Caralho. É cadeira elétrica. Que loucura. O Assange e o Snowden, isso é democracia? Não sei. Enfim, questionável, né? Sim, mas com certeza. vamos voltar ao nosso raciocínio aqui. Que a conversa tá boa, tá muito boa, né? Pô, eu tô gostando, vocês são foda. Eu sou fã de vocês, velho. Obrigado. Porra. Mas falando sério agora, a parada é, bicho, pegando 30 bilhões de déficit, sabe quanto nós vamos ter de déficit esse ano? Lógico que é por conta de despesas discricionárias e extraordinárias devido à pandemia. Mas sabe quanto nós vamos ter de déficit? De déficit quanto? 1 trilhão. 1 trilhão de reais. O déficit primário. Não é nem o déficit nominal, levando em conta os juros da dívida. Lógico que a Selic está mais baixa, vai ser menor ali a contabilidade, mas incidindo sobre 1 trilhão também é bastante. 1 trilhão. O Brasil quebrou? Não. Então. Aí você sabe de uma outra coisa? Uma coisa interessante. Então, acabou esse dogma fiscal. Isso o André Lara Rezende, que era o maior liberal do Brasil, ele agora fala, não, o mundo mudou. O mundo está diferente, nós temos que reavaliar a teoria monetária da moeda escrita por Friedman. Nós temos que reavaliar, está errado. E aí o que acontece? Eles pegam ali, basicamente, o balanço dos bancos centrais,
que estão os mais altos do mundo, com injeção de liquidez fodida desde a época da crise de 2008 e não se vê inflação. E eles registraram a mesma coisa no Brasil. Ou seja, eles registraram que no Brasil a inflação que estava tendo no governo Dilma não era por conta da taxa de juros, etc. Era por conta de um choque negativo de oferta. Ou seja, você teve o que é o choque negativo de oferta? Ela pegou um período de seca, lembra? 2013, 2014, que teve racionamento de água aqui em São Paulo. Fudeu tudo. Ela também teve, além de ser má gerente, má executiva, ainda é azarada do caralho. Puta que pariu. Ainda fez o Brasil tomar 7-1. Puta pé frio do caralho. Caralho. Porra, Dilma, 7-1 foi foda. 7-1 foi foda, cara. Puta, e ver a Alemanha ainda ganhar do Brasil. Puta que Mas pariu. tava usando a camisa do Mengão, pelo menos. Essa aí o Sérgio Moro também tava, hein? Mas enfim, basicamente é o seguinte. Bicho, olha o que aconteceu. Então a gente tem de 2014, né, na Dilma, quando teve esse déficit, o caralho a 4, a gente teve toda essa questão. Não tô querendo passar pano, tô falando a realidade. Os preços das commodities, ou seja, do barril de petróleo, da soja, que estavam custando, barril de petróleo, $120, a saca da soja estava também $110. O preço do barril de petróleo despencou para $30. O preço da soja despencou para $40 a saca. Então tudo isso acabou se fudendo, porque é azarada e má gestora também, porque se fosse boa gestora, saberia lidar com a crise, não é para justificar. Agora, o rombo fiscal só prova que, olha o que está acontecendo no Brasil hoje, é só para finalizar o raciocínio, menor taxa de juros da história. Ou seja, nós não temos inflação de demanda, né, que é segurada pela taxa de juros. O nosso impacto da taxa de juros é um choque de preços, né, de commodities internacional e uma desvalorização cambial, né, como eu estava falando no início, que ainda remete ali para os preços relativos. Aí você passa, em segundo lugar, por aqui no Brasil, a menor taxa de juros da história, o maior rombo fiscal da história. O maior rombo fiscal da história tinha sido 130 bi. Né? Agora vai ser 1 tri. Difícil vencer. Um T de tapioca, né? Como diria o Ciro. Dá bilhão? Não, dá trilhão. É 1 T de tapioca. Né? Uhum. E aí você tem o maior, ou seja, a maior expansão de gastos da história do Estado brasileiro por conta da pandemia. Uhum. Você tem a menor taxa de juros do mundo e você tem um câmbio a quase R$6. Me fala para mim como é que tá a inflação. Tá baixa, né? Há 3 meses seguidos nós estamos em deflação. Inclusive, no mês passado, foi a maior deflação da história desde a introdução do Plano Real. Sério? Acabou o Milton Friedman. Acabou a teoria monetária da moeda. Fudeu, Milton e os Friedman, liberais, hashtag cancelados. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.